Sonhos que você tem revela quem está no domínio. Revelam o seu futuro. Revelam o que está acontecendo no seu presente. Eu vou falar uma coisa para você, eu quero que você preste muito bem atenção nisso aqui e grave com todo o teu entendimento. O portal dos sonhos, a dimensão dos sonhos, é um portal para você entrar no futuro e no seu desígnio. Então, eu vou te ensinar. Quando eu fui cheio do Espírito, eu comecei a me ver no Espírito, nos sonhos. Então, às vezes eu tinha sonhos que eu subia sobre o globo terrestre, com uma escada, ficava em cima do globo, e eu ouvi uma voz: eu vou te levar a pregar o evangelho do mundo inteiro. Eu tinha sonhos proféticos, revelando o meu futuro. Então ele me coloca aqueles sonhos em conexão com a palavra, com o meu desígnio, com aquilo que eu fui, o meu design celestial. Aí às vezes eu tinha sonhos que vinham as trevas interferir no meu desígnio, no meu futuro. Então as trevas desciam ali e tentavam fazer guerra. Tentavam colocar uma imagem do que eu não era, na realidade. Então eu comecei a lutar contra aquilo, eu não aceitava. Mesmo que angustiava, falava não. Eu já vi muita batalha espiritual, muita libertação de pessoa nisso, que entrou na infância através dos seus olhos pela pornografia que alguém fez você ver. Você encontrou uma coisa proibida, você colocou e aquilo entrou em você. Eu lembro os jovens em Brasília, quando eu ministrava a libertação, e depois que eles passaram a libertação, os demônios falavam na boca deles. Eu fiz ele achar um DVD de pornografia que estava na gaveta, assim, assim, assim. Naquele dia em diante eu comecei a entrar na vida dele. Os espíritos, eles querem um portal do corpo, eles só querem uma entrada, eles precisam de um acesso. Lutar com os espíritos geracionais. Isso vai fazer vocês perceber o que é um espírito geracionais. O espírito geracional é aquela voz que fica falando com você, que fica te perturbando. É aquela voz que você acha que é você. O problema é que você se identificou com ele. Você não sabe que é um espírito que você está ouvindo. Porque geralmente ele não fala na terceira pessoa, ele fala na primeira pessoa, como se fosse você. Você só começa a ouvir o diabo na terceira pessoa a partir do momento que você não dá mais ouvido na primeira pessoa. Você não tem mais identificação com a iniquidade que estava em você. Você aprendeu a dominar ela, a rejeitar ela. Então, começa as coisas a mudar na sua cabeça. As suas realidades, elas começam a mudar. Então, você não dá mais brecha para o diabo. Aquela voz mentirosa. Ninguém me ama. Nada dá certo, nada dá certo. Oh! Quem você está ouvindo? Esse é o teu problema. Você acha que essa é você pensando. Esse é um espírito geracional que está na sua vida. Quando você já vai fazer as coisas e nada dá certo para mim, você fica pensando nisso, você está amarrado. Você tem que ser liberto de um espírito. Os espíritos geracionais, eles falam na mente, nos sentimentos e no corpo. E você não pode ficar dando atenção a eles. Quando um pensamento é só uma opressão maligna, tem uma batalha que você está, você começa a botar para fora. É só um momento de guerra e pressão. Mas quando um pensamento ele já faz parte do que você é, conforme a sua conduta, seu caráter, ele está ali, é uma fortaleza. Ele tem um domínio em você. Então o que eu estou dizendo para você? Você não é o que os espíritos geracionais ficam tentando falar para você. Cara, eu não consigo criar as coisas. Isso é, colocando o diabo na terceira pessoa. Você não consegue criar nada. Cara, só anda enferma. O diabo, você é uma enferma. Esses são os pensamentos que o diabo quer que você tenha. Isso aí que se chama espíritos geracionais. E por que você não identifica? Porque você não lê a Bíblia. Você não ora. Quando a verdade que é luz, ela é luz. A palavra é luz. Então você está lendo, você está meditando. E você entra, quando você entra pela fé e entra em concordância com a palavra, você começa a amar ela. Ela vai trazer uma enxurrada em você de limpeza. De luz para você. Ó, pode ter, tenha certeza que eu vou te falar. É automático isso. Tu coloca a luz em você, ela começa a fazer que você enxergar o que estava trevas e as mentiras em você. Inconsciente ou conscientemente, você começa a rejeitar o demônio, a mentira do diabo. Então, você quer vencer na vida, você quer vencer a carne, você quer vencer o pecado, mas você não lê a Bíblia. Eu sei que é um momento que é difícil, mas tem dia que o diabo está dormindo um pouquinho, estou brincando.
Você tem que entender que tem uma hora que você vai ter que amarrar Satanás, sai daqui, você não vai me pedir mais. Esse é o campo das decisões. Esse aí é sua autoridade. Sua. Eu não quero saber o tamanho do principado que você tem em legião, não tem problema. Se está lutando em você, está em você, significa que você é maior do que ele. Para ele estar em você, você é maior do que ele. Como é que ele cabe em você? É que você não entendeu o seu tamanho no reino do Espírito. Porque você olha só o tamanho do corpo físico, 1,80 m. Não é isso aí não. Você imagina, principados do tamanho que eles são, e vem habitar numa pessoa? Não, e você vai expulsar, tem legião ali dentro. Ele fala, vou matar ela, mas se puder matar, porque não matou logo? Para você entender que você foi criado à imagem e semelhança de Elohim. Você entendeu? O diabo só te mata quando você permite a morte entrar nos seus pensamentos. Depressão é morte. Se você viver debaixo de um sistema de angústia, também está sempre se angustiando e permitindo dominar, você está entregando sua vontade do diabo para ele te oprimir. E quando você se arrepende, eu não fui chamado para viver assim. A Bíblia diz, livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 3, alegre-se no Senhor. Novamente vos digo, alegre-se no Senhor. Senhor, a tua palavra me diga para me alegrar em você, eu vou me alegrar, vou obedecer. Você obedece, eu não quero saber o que tu está sentindo, tem que obedecer, meu querido. O sentir, ele vem da onde você está obedecendo. Essa depressão que você está sentindo é porque você estava obedecendo o diabo. Tem alguma coisa que você está obedecendo que não era para você obedecer. Aí você fica sentindo uma coisa que não é para você sentir. Então não olha só o sintoma, qual é a verdadeira causa do que você está sentindo? Em algum lugar você não está obedecendo a verdade ainda. E o Espírito Santo, ele quer que você entre o quê? Em parceria com ele, participante do Espírito Santo. Então, ajuda o Espírito Santo, pô. Leia mais a Bíblia. Para que ele possa pegar as palavras de vida eterna e injetar na dimensão da escuridão, arrancar a escuridão de você. Para ele ir lá no reino dos pensamentos, no reino da imaginação, no reino das suas emoções, seus sentimentos. E te libertar lá dentro. Eu tinha dores emocionais, eu tinha alguns complexos emocionais em mim que me assolavam. O diabo tinha trazer realidades mentirosas para mim, para distorcer minha vida. Mas eu comecei, toda vez que eu estava no reino do Espírito, eu rejeitava aquelas mentiras do diabo. Até que eu fui liberto. Nas emoções, no meu sentimento, eu parei de aceitar o engano do diabo. Eu fui vencendo isso desde a minha juventude. O diabo me assolava emocionalmente. Mas a verdade de Deus, ela é vindo. Deus é trazendo a verdade através das revelações de sonhos. Às vezes o diabo entrava nos sonhos, tentando me derrubar, tentando mentir para mim. Eu comecei a revogar, comecei a vencer aquilo ali, comecei a lutar contra aquilo ali. Posso continuar ou não? Ok. Então, os espíritos geracionais, eles trabalham na dimensão do seu pensamento, do seu sentimento. Há espíritos que colocam um vazio na sua mente. Você sente dentro de uma bolha. E nada acontece na sua vida. Você está preso. Existem espíritos mudos. Tanto emudece uma pessoa, como emudece o pensamento da pessoa. A criatividade dela cala ela dentro dela, silencia. Ela vive num silêncio e não sai dali. Está numa prisão. Você tem que sair dessa prisão. Um dia você entrou ali dentro. E você vai ter que sair dali de novo. Você vai ter que sair. Às vezes foi porque você sofreu um pecado através do seu pai, talvez, e te deu uma surra tão violenta, te colocou trancado dentro de um quarto e mandou você ficar quieto, mandou você abrir a boca por uma semana. Aquilo gerou um trauma na sua alma, entrou um espírito, dominou, prendeu você e acabou. Dali em diante você cresceu uma criança com complexo. Chegava, você estava na sala de aula, só ficava na última carteira em silêncio, não falava com ninguém, não queria falar com ninguém. Sempre muda. Você precisa ser liberto. Os sonhos que você tem revela quem está no domínio.
revelam o seu futuro, revelam o que está acontecendo no seu presente. Eu vou falar uma coisa para você, eu quero que você preste muito bem atenção nisso aqui e grave com todo o teu entendimento. O portal dos sonhos, a dimensão dos sonhos, é um portal para você entrar no futuro e no seu desígnio. Então, eu vou te ensinar. Quando eu fui cheio do Espírito, eu comecei a me ver no Espírito, nos sonhos. Então, às vezes eu tinha sonhos que eu subia sobre um globo terrestre, com uma escada, ficava em cima do globo, e eu ouvi uma voz: eu vou te levar a pregar o evangelho do mundo inteiro. Eu tinha sonhos proféticos, revelando o meu futuro. Então, ele me coloca aqueles sonhos em conexão com a palavra, com o meu desígnio, com aquilo que eu fui, o meu design celestial. Aí, às vezes, eu tinha sonhos que vinham as trevas interferir no meu desígnio, no meu futuro. Então, as trevas desciam ali e tentavam fazer guerra. Tentavam colocar uma imagem do que eu não era, na realidade. Então, eu comecei a lutar contra aquilo. Eu não aceitava. Mesmo que eu angustiava, eu falava: não. Não, não. Então, é imperativo que vocês aprendam a tomar domínio da dimensão dos sonhos de vocês. Isso não é aleatório, sonho não é para ser aleatório. Eles são para ser governados pelo seu espírito na dimensão profética. Mas se você vive mais pelo reino da alma e não vive com o Espírito Santo na comunhão dele, então você não tem domínio no reino dos sonhos. Eu, por viver na dimensão do Espírito, na dimensão do Espírito, o que impera na minha vida é a dimensão do Espírito. Então, eu vivo no Espírito, eu ando no Espírito. Paulo diz, Gálatas 5, 22 diante. Aqueles que vivem no Espírito, andem também no Espírito. Então, o que significa viver no Espírito? Quando eu acordo de manhã, eu levo o meu espírito, eu levo minha mente, meu corpo para o reino do Espírito. Como? Eu vou lá, eu vou orar, eu vou ler. O meu pensamento, ele fica focado em Deus. Mas tem dia que você levanta, a ansiedade vem, a agitação vem, porque você já desce, já acorda programado no dia seguinte, cheio de coisas que você tem que fazer, correto? Quebre isso e não deixe de dominar você. Toda área da sua vida onde a ansiedade ela está imperativa sobre você, e ela domina você, isso é um pecado na tua vida, você tem que renunciar a isso, isso aí é a força da sua carne, isso aí você tem que quebrar. Eu te quebro. Então, pede alguém para te amarrar dentro do quarto. No mínimo 2 horas, deixa eu amarrado aqui, eu não vou sair daqui. Me amarra, fala pro seu marido, me amarra no quarto. Até eu vencer essa ansiedade, eu não vou sair, eu não vou lá comprar um... Aí você começa a orar. Oh, Senhor, 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 Senhor. Aí vem um monte de pensamento. Você tem que comprar isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você vai atrasar a conta, você vai fazer isso aqui. Se você não sair, você vai fazer... não aguento mais. Amém. Sai correndo. Se você não sabe, na oração você tem que pelejar em 1 hora. No mínimo. Porque é ciclo. 1 hora é ciclo. Por isso que é 1 hora. Então, 24 horas dividido em 1 hora. Correto? Então, cada 1 hora é um ciclo de tempo que você tem que fazer algo específico. Por isso que Paulo diz, remir o tempo. O tempo, ele é preciso. Se o Cromos, ele domina você, ele rouba o teu dia inteirinho. Se você consegue, na dimensão do espírito, vencer em um horário, fica mais fácil para você vencer em outros horários. Mas se você levanta perdendo, já fica o dia mais difícil. É verdade, não é, crente? Não, e tu é a mulher de oração, não tem problema. Mas se tu perde logo quando você levanta, fica mais difícil, não fica, pastor? Mulher de oração, mas fica ou não fica? Fica muito difícil, lógico, é. É sincronias. O Cromos, eu estou te falando de um dos espíritos, de uns domínios, de um tempo. Ele atua constantemente contra a humanidade. Você só vai perceber ele quando você entrar para o reino do espírito. Ele quer te interferir no tempo, te atrasar. Ele quer que você ande apressado e atrasado. Então, Satanás ele usa a estratégia da pressão contra você. Ele tenta te pressionar para você tomar ações imediatistas, debaixo também de ansiedades.
E de outros sintomas também. Às vezes de angústia, de urgência. Eu tenho que pagar a conta, vou ter que resolver um jeito, vou ter que comprar, fazer uma coisa. Aí o diabo te coloca no laço. Vou fazer um empréstimo, vou ligar para alguém. Não tem que fazer nada. Você não vai morrer não, cara. Não vai morrer. Fique quieto. Até que você quebre o poder de Cromos na sua mente. Até que você paralise ele de fazer você andar com pressa e precipitado. Deus tem pressa, mas ele não é precipitado. Quando você sabe que é o Espírito agindo, te movendo rápido, e quando você sabe que não é o Espírito. Quando um espírito maligno está influenciando você, ele te coloca ansiedade, antecipação e pressa. Ele provoca uma ansiedade e uma angústia em você. Agora, quando Deus quer te apressar e te mover, você fala, mas meu Deus, será que é Deus mesmo? Meu Deus, você duvida dele. Mas você não duvida do diabo. Já viu como é que é? Mas essa, inclusive eu vou escrever isso no nosso livro de libertação do Destruindo em Fortaleza. Vai estar lá bonitinho pra você, todo o código assim, ó. Aí tu lê aquilo ali e fala, cara, não é que é isso aqui mesmo, cara? E não adianta, você pode ser o crente mais maduro que for. O diabo sempre tenta pegar isso. Fala a verdade, profeta. É verdade. É verdade. São mulheres de Deus, ungidas. Mas isso é comigo também, meu querido. A pressão. O Espírito Santo, o que ele trabalha em você? Ele quer te levar para a dimensão do descanso. Não é ser preguiçoso não, hein? Descanso. O descanso do Espírito, você pode alcançar ele em 10 minutos de oração. Mas se você tiver habilidade com ele, às vezes em 5 minutos, 2 minutos, às vezes 1 minuto, menos de 1 minuto às vezes, em segundos, eu vou orar, eu já estou no portal da glória. Já estou ruim. Eu já estou ali, já bebo e daqui a pouco já estou deitado no chão. Mas às vezes eu vou orar, eu estou começando, daqui em 10 minutos, eu vou pelo reino do som. Adoração. Oração em línguas. Aí eu entro no portal do Espírito, na glória. Não só da unção, eu quero a glória, é maior. Aí você bebe, você fica relaxado, descansado. Aí a mulher agradece. Porque ninguém suporta um ansioso dentro de casa, é verdade, não é? Ninguém gosta de um homem nem uma mulher estressada dentro de casa, é verdade, não é? Ok. Isso que eu estou te falando aqui é tão libertador como expulsar um demônio seu. Porque o Espírito Santo quer dar a habilidade para você expulsar. Porque ele falou, vai, expulse os demônios. Ele deu uma ordem para vocês. Expulse dos domínios primeiro da sua consciência, da sua imaginação, da sua vida, das suas emoções. Expulsa aí. Depois você expulsa dos domínios à sua volta. Aí depois que você vence aqui, você vai vencer no reino das finanças. Aí tu parte para dentro do diabo. Deus fez por etapa na minha vida. A minha vitória foi por etapa. Primeiro eu comecei a expulsar de mim. Amém, amém. Eu comecei a estar no reino dos sonhos, das visões, da jejum, da oração. Começava a vir um monte de diabo. Só não posso falar que eu via minha mãe às vezes parecendo para mim que não era ela. Então aparecia minha avó, aparecia pessoa. Eram os espíritos geracionais querendo acesso. Eles vinham com aqueles sintomas que derrubaram os seus pais. Então, se teu pai tinha muita ira, de repente você começa a ficar com um excesso de ira. Você tem que entrar no espírito. Ó. Porque primeiro ele quer fazer você ouvir a voz dele, entrar nessa frequência. Isso está te agitando. Isso é opressão. Mas se descer para o coração, dominar tua mente, começar a te transtornar e começar a te tomar, você deu lugar para o diabo. Não dê lugar para o diabo. Irai-vos, mas não dê lugar para o diabo. Não pequeis. Aí o pecado vai vir. Quando você vê um pecado através da ira, aí o diabo te pega. Você vai ter um trabalhinho de expulsar, de se arrepender e botar ele para fora. Quando você começa a quebrar os ciclos de atuação dos espíritos, rapaz, tá fluindo, eu vou embora, hein? Eu vou embora, hein? É legal, posso ir embora, posso ir? Tá fluindo, irmão. Eu vou falar, tá indo. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Porque é bem orientativo, é verdade ou não é? Isso aqui é um encontro de ativação profética que é muito importante falar do profeta dessas coisas, é verdade ou não é? Temos que falar dessas coisas. Temos que falar, os pregadores têm que falar sobre isso, que é o que o povo passa.
O pregador tá fazendo agora a receita em cima do altar, dando a receita como você fazer um bolo da tua casa, pô. Essas são as realidades que a igreja precisa ver. Fica te iludindo, vai lá no psicólogo lá, vai lá. Ah, essa aqui você pode ir, aquela expulsa de diabo, por exemplo, pode ir. Só vai no psicólogo, você expulsa demônio, você cura enfermo e se fala em línguas. Aí você pode ir nele. Porque a sua carne vai falar um monte de mentira. Quem tem discernimento de espíritos, verdadeiros psicólogos. Quanto crente eu já falei, você gosta de mentir para você mesmo, até quando, hein? O discernimento de espírito vem, ó, pá. Então, o Espírito Santo quer te ajudar você a vencer a sua batalha, as suas guerras. Como você começa a ver as realidades que estão ocultas por trás desses sonhos, dessas batalhas? Quando você permitir que o Espírito Santo se torne participante na sua vida e você dê lugar para o Espírito Santo. Começa a entrar no reino da palavra, da adoração e da oração. Fala, eu tenho que ter uma regra de ouro na minha vida. Orar 1 hora durante o dia e uma vigília durante a noite. Escute que o Espírito Santo me ensinou, ele me ajudou durante a minha vida nesse segredo. Às vezes era tão difícil para mim, porque eu passava por muito tempo sem poder dormir de madrugada. Uma das pessoas que mais sofreu do meu lado foi minha mãe e minha esposa com isso. Então, por muitos anos, minha mãe morou junto conosco, comigo e minha esposa. E minha mãe via o quanto eu sofria de madrugada. Porque não era só uma guerra, não era só uma guerra minha, não. Era uma guerra contra o meu desígnio. Então, o inferno vinha atrás de mim. Eu lutei com muito diabo. Muito. Eu podia fazer um dicionário só de nome de diabo que veio atrás de mim. Todo dia, cada horário, comando de tarde, de manhã, de tarde, de noite, apareciam para mim. Tu imagina um negócio desse, mano. Eu não tinha para onde correr. Ou eu orava, ou eu ia morrer. Então Deus permitiu isso na minha vida, que foi isso que forjou para mim ter estrutura para me suportar o que eu suporto hoje. Então eu quero falar para você que a sua guerra, essa perseguição nos seus sonhos, demonstra o tamanho do seu chamado. Se tu és muito perseguida, se você é muito assolado por demônios, espíritos noturnos, é porque tem algo grande em você que o diabo não quer que você veja. Os demônios já viu a tua estrela, já viu o teu espírito, ele sabe quem você é no reino do espírito. Mas você ainda não viu. Mas você vai ver. Ele quer te dar uma visão turva da tua vida, ele quer te assolar nos sonhos, com promiscuidade, com ira, destruição, roubo, te perseguindo nos sonhos. Ali é mais real do que aqui. A terra, tudo que foi criado foi pela palavra de Deus. A terra, ela é mais espiritual do que você pensa. Por mais que as pessoas não percebam as realidades espirituais, elas são espirituais. São seres espirituais que vieram do mundo espiritual. Foram criados por Elohim, pelo Eterno. Eu vou te dar agora outro segredo. Para você alcançar a sua libertação, dentro de uma semana, no mínimo, 2 a 3 dias, você não pode dormir de madrugada. Dependendo do seu grau de opressão que você tem na sua vida. Dependendo do que está lutando. Se dentro da tua família tiver altar de feitiçaria, se a tua bisavó foi feiticeira, e se você puxou a linhagem da sua mãe e do seu pai, que veio da área da feitiçaria, tu está em apuros. Tem muita madrugada que você não pode dormir. Porque uma vez que, dentro de uma geração, entra uma das piores iniquidades que o ser humano pode cometer, é se relacionar com demônios e oferecer derramamento de sangue a demônios, essa geração vai se complicar pro resto de toda a sua linhagem, até ser extinta. É terrível e assombroso.
Agora, se tiveram pessoas que foram envolvidas em alto nível da feitiçaria, piora mais ainda para você, porque tem um altar no reino do Espírito, foram construídos o reino dos Espíritos, foram edificados o altar por gerações e gerações. Eu conheci uma mulher em Brasília, eu nunca vi tanto diabo manifestar uma pessoa. Você sabe quem é? Mas pensa uma pessoa de caráter. Pensa uma pessoa de caráter. Pensa uma mulher bondosa. Pensa uma verdadeira mulher de Deus, mas que manifestava muito demônio. Ela viajava no portal do reino do Espírito toda noite. Ela fala que ia para vários países, via vários demônios, via tudo que é tipo. Ela via todos, ela via tudo. A noite inteira era aflição, a vida dela passou desde a infância dela até a fase adulta, sofrimento de madrugada. Porque ela não entendeu. Eu também não tinha esse nível de revelação que eu tenho hoje. Eu poderia ter ajudado muito mais ela. Mas embora eu falava pelo horário de madrugada. Mas até que Deus me deu uma explicativa sobre isso. Até que Ele acentuou algo maior, um entendimento ainda maior para mim. Então, o que Deus tem me cobrado para fazer com vocês? Ensinar ensinos libertadores, que tenham práticas, realidades espirituais mais acentuadas, que traz sempre vocês para as dinâmicas com os reinos do Espírito. Que não adianta só ficar trabalhando em outros ambientes, coisas que aparentemente são boas, que são até confortáveis e legais de aprender, mas isso não está te libertando. Ainda que esteja te acrescentando, não significa que esteja te libertando. Então pode vir alguém ensinar matemática e acrescenta uma coisa, mas não te liberta. Então tem muita pregação que te acrescenta muito, fala, uau, muito bonito o que você fala, mas me liberta. Me liberta. Esse é o problema. Isso é uma grande deficiência nos ministérios. Por quê? Porque para mim também te libertar não só basta ensinar aqui, eu tenho que impor as mãos sobre você. Eu tenho que liberar a autoridade do manto espiritual sobre vocês e fazer o que estou fazendo aqui desde manhã com vocês, até agora, coisa linda. É impor as mãos, é liberar, para libertar a igreja. É um trabalho difícil, mas esse é o verdadeiro trabalho apostólico profético, é o verdadeiro trabalho do pastor. Então, todos os ministérios, todos os 5 ministérios têm uma dimensão profética e uma autoridade para libertar. Então, todos no ministério têm que usar a dimensão profética que ele tem e a sua autoridade de libertar. Todos têm que fazer. É indesculpável. Nós somos libertadores. Jesus nos enviou para libertar. Então, vamos lá. Pegaram as dicas aí? Então, tem pessoas aqui dentro que você não está avançando na vida porque você está perdendo o portal do teu futuro, que é os seus sonhos.